Olá, começa agora Papo Reto 2.0 do dia 27 de dezembro de 2021, programa especial de retrospectiva. Hoje, excepcionalmente, o programa não será veiculado ao vivo, nós estamos gravando antecipadamente, porque afinal de contas, essa semaninha está todo mundo em casa descansando. Mas estamos aqui prontos para relembrar tudo o que aconteceu de bom, não tão bom assim, engraçado, não tão engraçado assim, no ano de 2021. E quero apresentar a nossa bancada de hoje, nossa bancada campeã, Alessandro Zufo. Boa noite, seja muito bem-vindo nesse especial de final de ano, de retrospectiva. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos que nos acompanham. É um grande ano chegando, acredito que 2022 será um grande ano. 2022 será um grande ano, sim. E mais uma vez nessa bancada maravilhosa, Marcelo Pavão, sempre em lembrança aqui, nosso amigo Horácio, mais uma vez Horácio Perdiz não pôde estar presente. E temos novamente um substituto. A altura. A altura. Falando exatamente isso, o Horácio Perdiz, nosso titular aqui da bancada, está viajando. Hoje ele também está de folga, está descansando. Temos aqui nosso convidado mais do que especial, mais uma vez contando com a presença do reverendo Sérgio aqui na nossa bancada. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, reverendo. Boa noite, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com vocês, conversando entre amigos, fazendo essa retrospectiva. Vocês são filhos desse ano, não é isso? Nasceram esse ano, não é isso? Exatamente. Então, é uma honra dobrada estar aqui na primeira retrospectiva. Com certeza. E vamos começar a nossa rodada de assuntos por tudo que foi tema durante esse ano de 2021 e a gente vai começar pelo tema que é o do dia a dia desde o ano passado e continua, que é Covid. Covid, temos várias vacinas, o número de infectados e principalmente de pessoas em estado grave diminuiu muito no mundo, mas temos essa variante Ômicron, que ainda está sendo estudada por aí. E aí, Alessandro, já caminhamos bastante para o final da pandemia, mas ela já acabou? Ela não acabou? Como é que você vê o que aconteceu durante 2021, aquele início tenebroso de muitas mortes, depois veio a esperança da vacina, aquelas cenas das pessoas se emocionando ao tomar vacina, e agora esse novo susto com essa Ômicron agora, inclusive cancelando festas de final de ano, várias situações, porém a gente está vendo que as populações, as pessoas estão por aí achando que a coisa já foi embora. Como é que você analisa a Covid no ano de 2021, Alessandro? Então, retrospectiva, né? Infelizmente, nós começamos 2021, em janeiro, com aquelas cenas terríveis de Manaus, sobre uma forte, intensa onda da variante Delta do Covid, e teve a variante de Manaus também, né? A variante do Amazonas, que era uma mutação da própria Delta, já em nosso continente sul-americano e nosso país, Brasil. E o que me traz diante desse cenário, quando a gente fala do Omicron, da Omicron, que não é tão letal, porém ela é avassaladora no sentido de que ela tem uma contaminação muito intensa, ela se propaga de uma forma muito intensa. É exemplo do que nós estamos vendo lá na Europa, principalmente na Inglaterra. É que a gente, mais uma vez, está terminando o ano com aquela sensação de que tudo passou, tudo está melhorando, e vem esse novo alerta, né? A possibilidade de mais uma variante chegando. Mesmo que não seja tão letal como foi a do final de 2020 e início de 2021, levanta novamente um alerta, porque essas mutações elas acontecem muito rápido. E se a gente tem atitudes desleixadas diante de uma menos letal, pode ser que abra brecha para outras.
que eu acredito que ainda estão por vir. No que eu tenho fé? A exemplo, retrospectiva 2021. Nós começamos o ano chorando com as cenas e com a perda de pessoas conhecidas e amigos e parentes pelo Covid, ainda de uma forma intensa, até março, abril, quando finalmente começou a se intensificar a vacinação no país. E graças a Deus o Brasil é campeão em vacinação e a gente conseguiu avançar de uma forma mais rápida do que a gente poderia supor, apesar de toda a desorganização na gestão da vacinação por parte dos nossos governantes, seja o governo federal, seja os estados que tiveram que se orientar por conta e saírem comprando as vacinas às vezes por conta, porque a gente não teve uma união de esforços nesse sentido. Porém, o Brasil tem o SUS e tem as equipes de vacinação, de campanhas de vacinação já premiadas, vamos dizer assim, no mundo todo, porque nós somos campeões de vacinação há muito tempo. Então, graças a Deus, a gente avançou. E isso deu um certo alívio agora ao final desse ano. Porém, cabe o alerta, cabe a gente não abrir mão de se cuidar, porque essa nova variante pode assustar, sim, a gente começar o ano de uma forma que talvez a gente não queira. Reverendo Sérgio, o senhor no programa da semana passada aqui comentou que o ano de 2021, o ano que deixou cicatrizes, o ano que não é um ano daqueles que vai passar sem maiores problemas. Mas, trazendo o que o Alessandro falou, e eu queria acrescentar 3 situações. Quando o ano começou, e a vacina ainda era uma expectativa de chegar, que estava aquela história de vem, não vem, a gente assistiu na Inglaterra, o início da vacinação, a gente assistiu nos Estados Unidos e a gente ficava esperando, enquanto isso, mais e mais pessoas foram sendo abatidas. E eu queria trazer 3 aspectos paralelos da Covid no Brasil. Coronavac e João Dória, governador, STF determinando abrir a CPI e a CPI. Esses fatores, o senhor vê que ajudaram a salvar vidas do ponto de vista a obrigar o governo a comprar e a trazer vacina, reverendo? Ah, com certeza. Com certeza. Se houve momentos de esperança, foram esses. Eu acredito que a CPI nos trouxe um pouco de luz para entender um pouco essa coisa toda, porque nós percebemos naquele teatro, porque é um grande palco, não é? Um grande teatro, nós percebemos quem prestou atenção, quem tem boa fé, quem não está envolvido e não tem assim um político de estimação, percebeu claramente as manobras e as maldades que esse governo foi capaz de fazer. Eu não estou aqui para... Não sou advogado do governador, mas qualquer esforço para que a gente pudesse chegar perto de uma alternativa de saúde, de uma salvação de saúde legítima, tem que ser elogiado, tem que ser, não pode ser desconsiderado. E nesse aspecto, o governador de São Paulo honrou o Estado maior da federação, investindo numa vacina, investindo... Nós temos... Essa é a grande verdade que o governador de São Paulo mostrou. Nós temos cientistas nesse país capazes de poder produzir uma resposta. Nós fomos, acho que, a primeira nação que mapeou, Sim, o genoma do vírus. E nós temos institutos de excelência, como é o Instituto Butantan, como é o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Nós temos núcleos de cientistas nesse país que... estavam prontos para dar resposta. O que nós não temos é uma classe política verdadeira, uma classe política com mínimo de responsabilidade. Isso a CPI deixou claro. Essa bagunça, essa mentirada, esse diz que diz, não é? Essa coisa que eu fico espantado quando alguém diz para mim, mas esse governo não tem corrupção. Como é que não... O nome disso qual é? Porque se a gente não usa o termo corrupção para isso, eu não sei qual é o outro termo que a gente poderia usar, né? Genocídio, nazismo, sei lá o quê.
porque foi de uma crueldade que aconteceu em Manaus. Imaginem nós que a Venezuela mandou oxigênio e nós não tivemos a capacidade de mandar um avião da FAB buscar. E nem agradecer. O oxigênio veio de estradas, pessoas morrendo numa estratégia maluca de algumas pessoas que estavam no poder, e algumas até estão até agora, que deveriam ter sido julgadas já. Uma estratégia maluca de fazer imunidade de rebanho, vamos contaminar. Foi uma grande experiência. Se 20% morrer, eu não sei o nome disso, não sei, genocídio, não sei se é fraco. Acho que genocídio é uma palavra fraca para isso até. Em todo caso, o ano está terminando com esperanças, não é? Esperança da vida, a vida triunfa. E eu queria aqui aproveitar, já que você tocou nesse assunto aí da CPI, e explorar um tipo de mentira. Aqui eu ouvi hoje, por exemplo, hoje eu ouvi um taxista que dizia para mim, mas eu não sei, eu me vacinei, mas eu tenho medo, porque essa vacina veio muito rápido. Você que está nos ouvindo e que já deve ter ouvido esse tipo de argumento, não é? O que é que não é rápido nos dias de hoje? A vacina contra a paralisia infantil, que ninguém tem dúvida, todas as crianças quando nascem devem tomar, e as que não tomam ficam aí para nos mostrar o risco. A poliomielite, né? Poliomielite. As pessoas veem aí a desgraça que era antes, gerações inteiras, e como essa vacina veio trazer, erradicar de fato a paralisia infantil. Vejam, nós estamos falando da década de 30. Nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos celular. Nós éramos por correio. Os cientistas do mundo conversavam via correio. Ou no máximo telégrafo, no máximo o que tínhamos na época. Hoje um cientista está fazendo uma pesquisa aqui e como nós estamos falando com vocês, ao vivo, Sim. ao vivo outro cientista online. Lá nos Estados Unidos, lá e olha, eu até disse pro taxista, olha, se esse vírus fosse como outro que apareceu no final da década de 80, que pegasse apenas determinada classe ou determinado grupo, talvez não tivesse uma mobilização mundial. Mas a imprensa noticiou, parece que o dono do Santander morreu de Covid. Aí não tem jeito. Aí aparece dinheiro, aí as grandes universidades param as pesquisas que estão fazendo, aí os grandes cientistas do mundo param o que estão fazendo e vai todo mundo online fazer isso. Então não foi rápido, não. Não foi rápido. Na verdade, não foi. Foi o tempo que merecia ter. Mas não teve o teste tal, não teve o teste tal. Isso aí é um protocolo num período que nós tínhamos. Não no período de hoje. No período de hoje é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais intenso, não é? O taxista ainda demorou para entender o meu argumento e eu me arrependi de não ter chamado um Uber. Porque hoje é isso. Hoje a tecnologia vai nos trazer uma vantagem sobre os nossos males. Eu acho que o ano termina com essa lição. Que todo luto que foi esse ano tem que, no ano que vem, se transformar em luta. Que legal. Todo luto tem que se transformar em luta. Luta pela vida. Não é luta por um partido, pelo amor de Deus, não é luta por um político. Até porque eu acho que a maior tristeza que esse governo vai nos dar, se bobear, é de novo um retrocesso. Mas a luta pela vida, a luta para tirar do poder essa gente inescrupulosa, essa gente criminosa que brincou com a vida alheia, transformou um debate que é um debate de médico, um debate cientista, num debate político, um debate criminoso, né? Vendendo remédio que não existe, falando... Agora mesmo nós estamos vivendo isso, né? Como é que pode alguém apoiar um governo que não quer vacinar criança? Que não quer trazer o remédio para uma criança, que desconfia do remédio, não é? Voltar à Idade Média, não é? Voltar a crendices da Idade Média. Então, eu acho que a gente termina o ano com essa voz prudente do Zufo. A guerra não terminou, ganhamos algumas batalhas, esse vírus ele se modifica,
Então, todo cuidado é pouco. A Europa volta a sinalizar com algumas restrições. A gente sabe que lá eles vão fechar o aeroporto, vão fazer lockdown, nós aqui ainda vamos começar a discutir, é capaz de abrir outra CPI, é capaz de nós ainda patinar mais, né? Fazer audiência pública. Audiência pública. Hoje, tá 27, parece que a Inglaterra vai entrar, está estudando a possibilidade de lockdown dessa semana. E nós vamos fazer uma audiência pública para ver se o vírus vai vir para o Brasil mesmo. Porque a gente acha que não vai vir. Vai ser até enredo de escola de samba. Então eu imagino que o ano termina com um pouco de esperança, não é? As vacinas. Outra coisa também, quem desconfia de vacina, é só ver os dados, é só acompanhar nos hospitais, né? A queda do número de mortes, a queda do desafogamento das UTIs, não é? Mas não quer dizer que a guerra acabou, só quer dizer que nós ganhamos algumas batalhas. É necessário ainda prudência, é necessário ainda todo cuidado, e a luta pela vida é a nossa esperança. É isso aí, reverendo. E é só para arrematar o que o reverendo falou, muitos cientistas, né, falando sobre a velocidade da vacina, né, sobre como que se chegou nesse resultado, e é unânime a resposta. A pesquisa das vacinas contra a AIDS, contra o câncer, contra todas as pesquisas que décadas estão sendo feitas, foram utilizadas agora, aproveitadas para a descoberta dessa vacina contra a Covid. E mais, não existe na história da humanidade, não existe em nenhum momento da humanidade que o planeta todo ficou focado com um único objetivo. Então, assim, todas as capacidades científicas do mundo e recursos financeiros se uniram com dinheiro, com tudo. O planeta se uniu. Isso é inédito. Os historiadores do futuro, eles vão ter problemas de registrar o que aconteceu nesses anos de 2020 e 2021, porque houve uma união jamais vista de poderes financeiros, políticos, sociais na busca dessa vacina. Então, assim, não foi que foi de repente, não foi descoberto, e não é uma coisa aquilo que o reverendo falou, o Alessandro falou também. É o resultado de muita gente se debruçando por a coisa, e é inadmissível que a gente viva ainda em alguns aspectos na Idade Média. Eu quero, antes de encerrar o assunto, chamar a nossa Caiçara Londrina, né, a Camila, que vai dar uma apanhada do que foi a Covid no ano de 2021 lá na Europa, notadamente no Reino Unido. Fala aí, Camila. Olá, pessoal, boa noite a todos aí da bancada. Estamos aqui mais uma vez, uma retrospectiva, né, do ano de 2021. Estamos aí na reta de chegada aí do ano. E eu vou rapidinho aqui passar para vocês os principais acontecimentos do ano aqui no Reino Unido em 2021. Então, nós começamos o ano com uma notícia muito boa, né? O Reino Unido foi o primeiro, ainda ali no finzinho de dezembro do ano passado, né? Foi o primeiro país a iniciar as vacinações e intensificar as pesquisas, né? Em relação às vacinas. E esse processo ele continua até hoje. Então, nós temos a Universidade de Oxford, né, que produziu aí a vacina AstraZeneca. Até hoje, eles continuam fazendo um estudo com as mesmas pessoas que eles começaram lá o processo lá atrás, né, para o desenvolvimento da vacina. Eles fazem um acompanhamento mensal com essas pessoas, né? Inclusive aí vários estudos relacionados à mistura das vacinas, como que ela está se comportando aí no corpo das pessoas, né? Então, nós iniciamos o ano aí com essa ótima notícia. Claro que os derivados, né, e se esperava-se que a vacinação fosse ser a solução, e hoje a gente pode ver que infelizmente não é, né, quer dizer, é a melhor solução que temos, né, mas não é uma solução para exterminar esse vírus. Nós continuamos aqui numa luta muito grande contra esse vírus. Acarretou-se aí numa crise econômica no país. O país, ele ajudou muito a população e as empresas durante esse 1 ano e 8 meses aí de pandemia. Então, muito dinheiro foi inserido na sociedade. Foram pagos valores altíssimos para a população, para as empresas não demitirem os seus funcionários, né? E isso acarretou numa crise que a gente está sentindo aí agora, né? Então, os preços, a alta dos preços é notório.
Em todos os setores a gente teve alta de preços, luz, água, gás, aluguel, council tax, que é como se fosse o IPTU aí do Brasil. Nós tivemos aumento em todas as contas, né? O congestion charge, que é uma tarifa que se paga para andar nas ruas aqui. Então tivemos aí todo um aumento decorrente aí dessa crise econômica, né? Mas muito também se aconteceu devido ao Brexit, né? Que esse ano de 2021, aí o inicinho de janeiro, foi o prazo máximo para que o Reino Unido saísse de fato da União Europeia. Então hoje a gente não faz mais parte da União Europeia. Então isso aí também agravou essa crise econômica e gerou uma nova crise, né? Uma crise de falta de mão de obra, uma crise de abastecimento, né? Então nós vivemos aí um período no mês ali de agosto, mais ou menos, onde os postos de gasolina não tinham combustíveis, os supermercados não tinham como serem reabastecidos por falta de mão de obra, né? Porque se encerrou aí o período dentro da União Europeia, muitas pessoas foram embora daqui, voltaram para os seus países de origem e não tivemos mais o número de pessoas chegando, né? Que estávamos acostumados a receber. Então isso aí gerou também uma crise bem problemática por aqui, né? O governo do primeiro-ministro Boris Johnson está por um fio devido a essa soma, né, de fatores e o fator, assim, o estopim, né, que a gente possa dizer assim, uma coisa que eu trouxe aí pra vocês na semana passada, que foi uma festa de Natal, que surgiu aí, o boato de que ocorreu no ano passado, enquanto o país todo estava em lockdown, todo mundo trancado dentro de casa e eles fazendo festinha. Mas tudo indica que 2022 vamos ter uma recuperação econômica, né? Planos estão sendo colocados em prática aí já para o início do ano, que eu vou trazer aqui para vocês conforme as coisas forem acontecendo. Mas o que eu espero realmente é que encontre-se uma melhor forma de administrar aí essa doença, porque nós vamos ter que conviver com ela, né, por muito tempo. E que nós possamos aí ter uma maior segurança econômica, um pouco mais de tranquilidade nas viagens, né, em relação aí à Covid, que 2022 a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade. Então, é isso que eu desejo para 2022, muita paz, muita tranquilidade, que a gente possa, de fato, viver o ano de 2022, né, porque até por enquanto a gente está só sobrevivendo, não é mesmo? Pessoal, um bom ano novo, que vocês tenham um 2022 maravilhoso e estaremos aqui em 2022, se Deus quiser, todas as segundas-feiras. Ô Camila, obrigado mais uma vez pela tua participação, sempre genial, para você, para toda a tua família, um 2022 maravilhoso, com muita saúde, muita realização e principalmente muita paz. Alessandro, voltando aqui para o nosso mundinho, a Camila falou da questão política, da Covid e tal, e ela também falou que no final do ano passado, no meio do lockdown, né, teria havido uma pequena festa de Natal ali no endereço do primeiro-ministro. E que por causa de uma festa de Natal em período de lockdown, o governo quase caiu, tá patinando lá. Aí a gente volta lá para o início do ano, né? O momento que realmente a gente achou que algo não ia ficar legal, porque lá em janeiro, né, quando as eleições houve a eleição ano passado, o Joe Biden, né, venceu o Donald Trump, mas o presidente Donald Trump começou com aquela história, vamos patriotas, vamos juntos pro Capitólio, e o pessoal gostou da ideia, e eu não sei se ele acreditava ou não, o Capitólio foi invadido, uma cena que o mundo todo ficou estarrecido. Eu me lembro de sentir a mesma coisa só quando teve o 11 de setembro, quando a gente não sabia se ia ter uma guerra ou não, porque eu estava assistindo pela televisão a invasão do Capitólio ao vivo ali, e eu realmente parei, sentei e falei assim, ou vai ter uma guerra, ou não vai dar em nada isso. E a gente ficou sentando. Qual foi a tua sensação ali naquele 20 de janeiro, invasão do Capitólio, na capital do país mais poderoso do mundo, aquela balbúrdia, aquela coisa, e qual foi a tua sensação naquele momento? Foi uma sensação muito ruim, principalmente pelo receio de que coisas que
que refletem dentro do trumpismo, né? A posição ali do Donald Trump, refletisse também aqui no Brasil com o bolsonarismo. Então, assim, se as pessoas radicalizassem e não aceitassem um pleito democrático, uma eleição de forma democrática e clara, né, de um opositor que levou o pleito, né, e merece assumir, se isso fosse contestado lá a ponto das pessoas realmente estarem em guerra civil nas ruas, eu medo que isso se refletisse aqui. Agora, foi um furacão, né? Algo que varreu, aconteceu num dia. O Capitólio foi invadido, 4 pessoas perderam a vida no confronto, e a gente imaginou que isso fosse se acirrar de alguma forma. Porém, o que acontece? Felizmente, eu vou usar o termo felizmente, no meio da ignorância, as pessoas são desarticuladas. Então, assim, é um povo que tem muita gritaria, muita coisa de eu sou contra, eu discordo, eu vou pegar o meu carro e os tratores, né? Vou colocar os tratores, os caminhões, e não deixar ninguém passar, coisas assim. Mas que falta organização, falta um norte conciso, falta uma bandeira, um ideal claro. Eles simplesmente são contra, são os negacionistas. Eu sou contra, eu discordo, o meu líder é contra, então eu vou ser contra também, e não há um raciocínio, nenhuma organização. Então, na verdade, foi uma invasão desarticulada, pegou todo mundo de surpresa, mas um momento que as forças, não só de segurança pública, mas também política, se reorganizam e fazem a contenção, esse movimento cedeu e parou. Eu vejo essa comparação com muito o que acontece aqui. Né? A chamada linha bolsonarista que acompanha o presidente de uma forma ensandecida, de uma forma cega, eles são, ainda bem, desarticulados, eles são cegos pela ignorância dos fatos, da ciência, do mundo, da visão de mundo. Eles simplesmente seguem o que o líder deles fala e vão para o confronto, que logo é desarticulado, porque a gente não viu, de fato, ainda bem, nada grave nesse contexto acontecer no Brasil, e nem perto do que aconteceu no Capitólio. Graças a Deus. Valeu. Antes de passar a palavra para o reverendo, eu vou chamar o nosso caiçara lá dos Estados Unidos, o Wilson, porque ele dá mais umas informações sobre o que aconteceu no Capitólio, e quando voltar eu vou direto para o reverendo para perguntar sobre a onda totalitária que volta e meia ameaça o planeta. Fala daí, Wilson. Olá, amigos do Papo Reto. A invasão do Capitólio foi, sem dúvida, a notícia mais relevante do começo do ano. Para relembrar, em 6 de janeiro de 21, os partidários do então presidente Donald Trump foram por ele convocados a se reunir em Washington para protestar contra o resultado da eleição presidencial de 2020, justamente na data em que as 2 casas legislativas se reuniam para ratificar a vitória de Joe Biden. Supremacistas brancos, o grupo conhecido como Proud Boys, influencers digitais e membros do QAnon, uma teoria conspiratória criada aqui nos Estados Unidos, todos de extrema-direita, fizeram parte da invasão. O resultado dessa ação foi a morte de 4 pessoas, um saldo de 50 feridos e a prisão de mais 500 pessoas com várias condenações. Outra notícia que infelizmente se repetiu muito ao longo do ano foram os ataques com armas de fogo nas escolas. Os números são alarmantes. Foram 149 ataques a tiros em escolas, resultando em 32 mortes e 94 feridos, segundo números da ONG Everytown. Esta ONG foi criada por pais, professores, policiais, prefeitos e que monitora e estuda medidas de segurança nas escolas, como também pressiona os deputados e senadores para que votem medidas que julgam ajudar no combate à violência escolar. O problema é crônico
e está muito longe de ser solucionado. A meteorologia também foi protagonista em 2021. Só esse ano, o relatório anual do tempo registrou cerca de 1.138 tornados, confirmados, em território americano, levando consigo mais de 200 vidas. Muita coisa aconteceu por aqui em 21 e certamente a vacinação em massa foi a melhor notícia que poderíamos ter nesse ano. O presidente Biden cumpriu a promessa de campanha de entregar 200 milhões de doses dentro dos 100 primeiros dias do seu governo. Hoje, o país está com 61% da população protegida com as 2 doses da vacina. O ano foi intenso. E antes de me despedir, eu gostaria de deixar um abraço a todos e desejar um feliz 2022. E que o povo brasileiro, no ano que vem, corrija o erro histórico que cometeu em 2018 e que, como nação, nós consigamos colocar o país no caminho da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Abraço a todos e até o próximo programa em janeiro. Tchau! Valeu, Wilson. Mais uma vez, brilhante sua participação. Obrigado pelo apanhado e por ter dado essa colaboração inestimável aqui para a nossa retrospectiva 2021. Reverendo Sérgio, pegando o gancho que o Wilson trouxe, as instituições americanas, elas demonstraram que são mais sólidas do que o devaneio de um chefe de plantão. E aí que eu te faço essa pergunta. Nós, esse ano, tivemos essa tentativa lá de golpe nos Estados Unidos, golpe de Estado em Mianmar, tivemos o líder da oposição na Rússia foi envenenado, Sim. quer dizer, a situação. Nós tivemos golpe no Haiti também, o presidente foi assassinado, só que as instituições deram a sua posição. E aqui no Brasil também não foi diferente, porque houve aquele devaneio do 7 de setembro, onde foi convocado, as instituições mostraram que estavam, inclusive forças militares se posicionaram contra discursos golpistas, até que houve aquela carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer e que o presidente Bolsonaro assinou, embora tenha esquecido o que tenha escrito, ou será que ele leu aquela carta, né? Que ele assinou. Tal. A pergunta é, reverendo, instituições fortes garantem a democracia ou o povo precisa também estar vigilante? Como é que o senhor vê essa história? Porque nós vimos que nos Estados Unidos as instituições demonstraram firmeza, mas o povo também se posicionou contra aquele devaneio. Sim. E isolou. Como é que o senhor vê essa onda totalitária que ameaça que 2021 vários países europeus, países africanos, países aqui da América Latina estão tendo esses, como por exemplo o ex-líder sandinista, lá, o Ortega, que combateu a ditadura do Somoza e hoje é um ditador, dizem até pior do que o que ele combatia. Completamente ignorante, né? Negacionista também. Como é que o senhor vê as instituições com a sociedade, reverendo? Eu creio que as instituições são fundamentais, não é, para a defesa do Estado de Direito, embora elas estejam desgastadas, não é? Embora todo esse fenômeno acontece justamente por questionar as instituições que muitas vezes demoram para dar respostas ou dão respostas insuficientes. Mas, sem dúvida nenhuma, como eu dizia outro dia, a nossa vida é muito difícil com esse Supremo e seria impossível sem ele. Seria impossível sem um poder judiciário. Seria impossível sem um poder executivo e também legislativos independentes. A nossa Constituição, ela pode ser falha em muitos aspectos, mas ela é a melhor que nós temos hoje. Olhando para o passado nosso, para a nossa história, ela é um avanço. A Constituição de 88 é um avanço. Agora, o nosso povo precisa ter esse sentimento. Ele precisa entender isso, que é um avanço ter a Constituição que nós temos. Ele precisa entender que é um avanço não estarmos mais na escravidão, que é um avanço as mulheres poderem votar, os analfabetos, que é um avanço a nossa capacidade de apuração. Hoje é um avanço, nós queremos dizer que não é. Nós vamos duvidar da urna eletrônica.
Não é? Há grupos que querem dizer que não é um avanço, que tudo que nós vivenciamos como dificuldade, não, é melhor voltar atrás. E não é verdade. Você lembra que a gente fazia eleição e o candidato ia mudando conforme a noite. As apurações iam mudando. Era uma coisa horrorosa. Eu me lembro da eleição do Brizola no Rio de Janeiro, em 1982, que ganhava e perdia, ganhava de dia, perdia de noite. Era uma coisa horrorosa aquelas apurações. Né? Aqui em Santos era um sofrimento para a gente saber, lógico, nós nem podíamos votar, para lembrar disso. Mas quando começamos a poder votar, a eleição do prefeito Oswaldo Justo, a briga que foi, a madrugada, era uma coisa assim, de contar voto, com 200 fiscais, e aquela confusão que era. Hoje você tem a urna eletrônica, e a urna eletrônica não é confiável, então não é confiável o seu celular, então por que você quer um print? Por que você quer um Pix? Por que você quer um depósito? Como é que é isso? Como é que você vai num caixa eletrônico, paga suas contas, emite um extrato? A urna eletrônica faz a mesma coisa. Ela emite um extrato, ela é verificável, ela é checável. Quer dizer, para algumas coisas, o elevador é bom, para outras não. Quer dizer, o povo precisa entender que o passado, e isso é uma questão de memória. Eu acho que os Estados Unidos deu uma lição. Eles têm umas instituições fortes e têm uma memória forte. O povo se manifestou contra aquilo lá. E também outra coisa, como o Zufo lembrou na fala dele, eles são uma minoria. É que essa minoria faz tanto barulho e pode contaminar, e pode chegar a ser perigosa. Se a gente contar a juventude nazista e o partido nazista naquele momento histórico na Alemanha, eles não eram a maioria, não. Sim. Mas eles tinham coragem de fazer um barulho danado. Força. Não é? Mas eles eram organizados. Organizados e tinham barulho. Não é que hoje é desorganizado, é que hoje eles não são a maioria, eles não conseguem pegar a maioria, porque qualquer um deles sabe que é falso, aí começa a misturar louco com maluco, e aí vem terraplanista, aí vem outro que não quer remédio, que quer tomar criolina, e aí começa a misturar tudo, que eles não conseguem unidade. O caminhoneiro que não é caminhoneiro, que organizou a revolta dos caminhoneiros, que não reconheciam ele como líder. E aí o menino da porteira aparece, é uma confusão danada. E nessa confusão, a democracia brasileira se salva, porque há um ovo da maldade ali sendo chocado. Sim. Há um ovo da maldade. Eu acho que o Supremo demorou para agir, agiu, mas demorou para agir e mandar prender esses criminosos, porque você imagina, como você lembrou agora dos caminhoneiros, né? Eu recebi vários vídeos, WhatsApp, que anunciavam o fim do mundo. Vamos parar todas as... Quem era? Nem 50 caminhoneiros não era. Não era nada. E o cidadão que chorou dizendo finalmente foi decretado estado de sítio. Vamos recordar esse fato, só rapidinho. Eles entraram em Brasília fazendo um estardalhaço. Caminhões, carretas, fogos de artifício. Agora a gente derrubou o Supremo Tribunal. As pessoas estavam chorando na rua. Nós vencemos, nós conquistamos. Estado de sítio. Estado de sítio. A gente só sai daqui quando os ministros do Supremo abandonarem os seus postos. E O ministro da infraestrutura teve que dar uma entrevista dizendo voltem, pelo amor de Deus, voltem. E aí ficou uma meia dúzia lá na esplanada, esperando, não, eu só vou sair daqui quando cair o Supremo. E nenhum posicionamento do nosso presidente. Então, assim, eles acabaram indo embora, cabeça baixa, do tipo, fomos abandonados, e foi isso, foi uma palhaçada. Há que chamar a atenção bem forte dos agentes políticos de oposição a isso, das pessoas que pregam a supremacia da democracia, porque esse fenômeno não é único, não. Agora na eleição do Chile foi a mesma coisa. Se une os influencers da internet, que são ilustres celebridades totalmente despolitizadas e atraídas a qualquer modismo que venha, se une a extrema-direita, que é hábil em ser oportunista nessas horas, não é? E prega o Armagedon, prega o fim do mundo, ou então a moralidade máxima. Né? Eles são todos pela moralidade, pela família, pela tradição. É uma beleza, não é? E se você olhar um pouquinho mais perto, você vai ver que não tem família, não tem tradição, muito menos moralidade. Então, eu fico é preocupante. É uma união do mal. É uma união do mal que, infelizmente, vem ganhando a tecnologia. Por isso eu chamo a atenção. As forças progressistas desse país e as forças têm que entrar nesse campo. Nós temos que estar aqui falando, temos que estar aqui ocupando esse espaço, porque qualquer oportunista ocupa,
não é? E é impressionante como se unem. É a união do mal, é a Liga da Exato. Injustiça. É a Liga da Eles criam a Injustiça. Liga da Injustiça. exatamente. E aí vão, não é? Contaminando, e aí sim é um grande perigo. Então, eu acredito que as instituições são fundamentais, não é? Eleição, judiciário, executivo, a polícia independente, coisa que não está tendo, né? Hoje a gente vê o aparelhamento da Polícia Federal, é um crime isso que está sendo feito. Mas nós vamos vencer tudo isso se a gente conseguir manter as instituições e o povo. É isso aí. Vamos rapidinho para o intervalo, a gente já volta com a segunda parte e a reta da nossa retrospectiva 2021. É já já. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Estamos de volta com o Papo Reto 2.0, nessa segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, nossa retrospectiva dos principais assuntos que foram motivo e notícia no mundo e no Brasil. E, Alessandro, um assunto que eu quero trazer aqui para a mesa é a questão do clima, né? No mundo todo nós tivemos, aqui no Brasil, diversas nuvens, né, de poeira, chuvas torrenciais, várias vítimas. Nos Estados Unidos, tufões, furacões, no mundo todo, terremotos, a própria as Ilhas Canárias ali, o Sim. vulcão não para de cuspir lava até hoje. La Palma. E aí, Alessandro, 2021, com tudo que estava acontecendo, ainda veio uma revolução do clima? Então, eu acho que 2021 foi um ano muito forte de alerta climático, né? Nós estamos, além da crise climática, um grande alerta, porque os fenômenos começam a se reproduzir de formas cada vez mais intensas e se repetindo em ciclos menores, né? Por exemplo, inundação, tempestade, seca, queimadas, isso nós temos de forma natural, inclusive, com uma certa sazonalidade, isso ao longo da história. E temos, inclusive, períodos em que a Terra ela nas suas diferentes estações, que ela é mais quente, às vezes mais fria, isso tudo é natural. Isso tudo é natural. A questão é quando o impacto das ações humanas e da industrialização do planeta começa a refletir nesse ciclo da natureza. Isso a gente já vem observando desde os anos 80, que está se agravando. Então a gente tem, se você se relembrar, até, Roberto Carlos cantou pelas baleias nos oceanos, estão morrendo. Então, isso é anos 80. Então, assim, a gente já vem com as campanhas, com os alertas ambientais já há algumas décadas. Porém, eu acho que esses últimos 3,
4 anos para cá, a gente tem visto o acirramento. E 2021, particularmente para nós, aqui no Brasil, nós começamos a sentir ainda mais. Né? Nós tivemos tornado que varreu o sul da Bahia, cortou Minas e pegou até o nordeste ali de São Paulo, coisa que a gente nunca tinha visto. Nunca tinha visto. As queimadas se intensificaram, não só de forma natural, mas também de forma criminosa, porque é preciso criar pasto para o gado, é preciso criar campo para a soja, porque os chineses estão comprando e a gente precisa comprar e nosso povo vai passando fome. Então, assim, essa é a nossa grande questão desse modelo econômico que nós temos. Né? Em vez de plantar para a população prioritariamente comer, não, a gente tem que vender para o chinês. Nada contra os chineses, isso só foi um exemplo. Mas assim, esse impacto na natureza dessas ações, não só naturais, né, mas criminosas, refletiram cada vez mais nas consequências que nós estamos hoje vivendo. Reverendo, continuando, pegando esse gancho do Alessandro, quer dizer, esse desmatamento, queimada, derrubada, tudo, é o planeta reagindo, é o planeta falando, gente, para um pouco, como é que o senhor vê essa... Eu acho que com certeza as igrejas nunca tiveram esse tema como estão tendo hoje. Verdade. Todas as igrejas sérias têm tido seminários, debates para tratar desse assunto do clima, do planeta. Evidentemente que, nesse momento, comandadas pelo nosso grande Papa Francisco, que fez o Sínodo da Amazônia, inclusive, reunindo técnicos, reunindo as comunidades, reunindo os sacerdotes lá que trabalham na Amazônia. A Amazônia não só brasileira, mas a Amazônia do continente, que envolve aí a Venezuela, envolve uma boa parte aí dos países fronteiriços, estiveram reunidos lá no Vaticano. O Papa tem chamado a atenção, fez inclusive uma encíclica sobre a questão do tempo. Eu acho que nosso planeta está doente e não é à toa que o recado está dado. O planeta entra e manda recados fortes, não é, com relação ao clima, ao mesmo tempo que manda um vírus que só ataca o ser humano, só mata o ser humano. Não mata os animais, não mata as florestas, é um vírus que mata o ser humano. Porque, infelizmente, a nossa sociedade hoje, nesse planeta, é comandada por gente que só sabe acumular, só sabe poluir e destruir. E nós temos que mudar essa lógica. Nós temos que mudar essa lógica, e ela passa também pela espiritualidade. Se você não se sente criatura e não se sente parte dessa criação do planeta como um todo, então tudo pode ser destruído, tudo pode ser usado, tudo pode ser queimado, tudo pode ser levado em busca do capital. Eu acho que as comunidades religiosas nunca tiveram tão claro esse tema, que é um tema também místico, é um recado espiritual para o planeta. Nós não temos outro planeta. Embora boa parte dessa gente que só sabe depredar, poluir e destruir esteja passeando de planeta em planeta, estejam buscando outro quintal para ver se eles podem ir para lá. Mas nós não temos outro planeta. Esse é o planeta que Deus nos deu e nós não estamos sabendo cuidar dele. O formigueiro humano é o que mais destrói. Né? Nós estamos hoje com uma população praticamente treinada para destruir. E acho importante a gente pensar nisso, porque é o legado que a gente vai deixar para futuras gerações. Né? Que planeta que nós vamos deixar para os nossos netos? Que planeta que nós vamos deixar? Você vê já agora. Agora mesmo a gente está aqui conversando e eu estou pensando aqui que meu pai via campeonatos de remo no Clube Pinheiros ali em São Paulo, no Rio Pinheiros. No Rio Pinheiros. Né? Íamos lá para ver natação, não é? Rio Pinheiros, né? É o rio mais concreto da América do Sul. Tinha as regatas mesmo. Regatas. E hoje nós temos aí o rio mais concreto da América do Sul, o rio mais... Então eu acredito que é uma hora de parar, essa pauta ecológica tem que ser levada a sério. Infelizmente, esse governo
foi uma brincadeira, né? Hum. Esse governo, desde que entrou, foi uma brincadeira, né? Vamos queimar De péssimo tudo, gosto, de né? péssimo. Desmonte. Tira-se as pessoas técnicos que estudam. Porque uma coisa é verdade, nós nunca tivemos tanto estudo do planeta, nunca foi tão possível a gente prever. Nunca foi. Nós temos tecnologia hoje Sim. para saber quanto gelo está derretendo nos polos. Nós temos satélites hoje para antecipar. Nunca tivemos tanta tecnologia. E aí vem essa coisa irracional que nós elegemos e fala que a Amazônia pega fogo mesmo. Que ela não pega fogo porque ela é úmida. Que ela é úmida. Ela tem água, então ela não pega. Ela é úmida, ela não pega fogo. É uma coisa assim que deixa a gente envergonhado, né? Fala isso publicamente no meio dos outros líderes, né? Fala claramente isso para. Acho que as pessoas de lá devem rir também, devem pensar, né? Os caras elegeram essa piada, vamos rir também. Mas deve ser isso, porque no fundo, o planeta também está preocupado com o que a gente está fazendo no Brasil. Nós somos um dos pulmões do Brasil, Sim. do planeta. Né? É importante saber o que vamos fazer com a Amazônia, é importante saber. E não, né? Vamos agir criminosamente, vamos botar abaixo, né? Vamos queimar, vamos destruir. E acho que esse ano, pelos relatórios oficiais que a gente pode ter acesso hoje, parece que foi o ano que mais se destruiu a Amazônia, foi o ano que aumentou, Sim. aumentou o o nível. desmatamento Desmatamento. a Porque não há nível histórico. fiscalização, né? Exatamente por esse fator. Desmontar a fiscalização. É, não O tem desmonte da E fiscalização o do vice-presidente, que era o responsável, brinca, fala Entrou na brincadeira, fala né? que não era, não sabe, É. não viu os dados podem não ser corretos, quando na verdade não são nem dados nossos, são satélites. Até de O países negacionismo é geral, né? E, Alessandro, o reverendo falou do ano de 2021 que os ricos e poderosos estão passeando no espaço, né? Que estão fazendo turismo espacial. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou eu sou geração Jornada nas Estrelas, Trek. geração Star Trek. E esse ano, agora no segundo semestre, ocorreu um fato, quer dizer, que todo mundo que gosta de ficção, que viaja no cinema, o Capitão Kirk foi para o espaço. William Shatner não estava muito querendo, estava com um pouquinho de medo, mas acabou 90 indo. anos. Com 90 anos ele foi para o espaço e ganhou até as asinhas de astronauta, etc. e tal. E aí, Alessandro, o reverendo está falando que os ricos e poderosos viajando, é óbvio, né? Os bilionários é que estão passeando. Mas a gente não está tendo um gostinho daquilo que a gente achava que era ficção científica, que era pura imaginação, a gente está vendo. Dá para a gente sonhar também para ir para o espaço, ou a gente primeiro tem que ganhar 100 milhões de BBBs para poder ir para o espaço? Então, eu sou um apaixonado pelo estudo da astronomia e do universo de uma forma científica. Sou aquele que fotografa a Lua, fico definindo aquela lá não é estrela, é um planeta. Porque eu acho isso tudo muito, muito bonito e importante, a gente ter noção da nossa pequenez diante da imensidão do universo, da imensidão da criação, né? Criação divina. Agora, essa sede pela viagem espacial e essa nova indústria do turismo espacial que vem se montando, ela mobiliza toda uma indústria espacial que está focada não é só no turismo ou em ganhar dinheiro. Existe uma questão que eu acho ela assim muito complicada e ambígua no sentido de, em vez de consertarmos a nossa casa, nós vamos em busca de construirmos uma nova arca para desembarcarmos talvez num outro planeta para colonizarmos e iniciarmos tudo de novo. Em parte, isso vem de um posicionamento até científico. Stephen Hawking, que escreveu Uma Breve História do Tempo, né? O físico e astrônomo, ele disse assim, olha, se nós não cuidarmos do planeta, a raça humana está caminhando para a extinção. E aí, então, acho que seria bom volvermos nossos esforços para a conquista das estrelas, porque assim,
Se não der certo aqui, a gente vai precisar ir para algum outro planeta que nos abrigue. Porém, todavia, entretanto, ele deu um alerta. Só que é o seguinte: aonde os nossos telescópios conseguem enxergar, nós não conseguimos detectar nenhum planeta habitável, por enquanto. Não há nada próximo, não há nada perto, não há nada que em uma geração você consiga chegar, mesmo que você tenha uma nave que viaja à velocidade da luz. Então, em suma, isso move essa indústria da exploração espacial, do tipo, precisamos achar soluções, a gente coloniza a Lua, da Lua a gente coloniza Marte, né? E de Marte a gente tem um trampolim para o espaço aberto. E aí a Terra? A Terra a gente vai deixando para trás. Isso é assustador. Isso é assustador. Em parte positivo que boa parte dos avanços científicos dessa conquista espacial ficam na própria Terra. A gente vai usufruindo, né, no nosso dia a dia de resultados das experiências científicas desse processo. Novos combustíveis, novas formas de comunicação, tudo advém daí. Porém, é um olhar de ir para fora, sendo que, como o reverendo lembrou aqui hoje o dia todo, nós não temos o fora. Nós estamos presos nesse planetinha azul e fora daqui a gente não respira, não há oxigênio nos planetas próximos, a gente não tem vida. A vida em abundância a gente só encontra no nosso planeta. E é por isso que a gente deve cuidar. Isso aí. Estamos já chegando no finalzinho, mas eu quero espremer mais um pouco o reverendo. Eu quero fazer um ping-pong com o Alessandro Reverendo. Vamos falar sobre prognósticos para 2022. O que a gente espera? Rapidinho. Saúde, Alessandro. O que você espera ano que vem? Viva o SUS! Mais SUS para todos, mais vacina para todos. Reverendo, saúde 2022. Eu acho que eu vou junto com os outros, não tem outra saída. Ciência, saúde, vacina, viva o SUS. Economia, reverendo. A igualdade. Nós merecemos que a próxima geração trabalhe para que a economia seja mais pela igualdade. Nós estamos sem empatia na economia. Economia 2022, Alessandro. Mais justa e fraterna. Começa contigo agora. Independência 200 anos. E aí, o que muda? Nós ainda estamos escalando os degraus para construir essa grande nação. Independência 200 anos. Acho que estamos num novo grito. Acho que esse último grito não foi suficiente ainda. Precisamos de um novo grito. Boa. E agora, para terminar, política, eleições 2022. Mudança geral, mudança em tudo. Mudança. Vamos votar pela mudança. Alessandro. Mudança já. Imediata e restrita. E assim, retorno jamais deste governo que aí está. É para enterrar de vez. Nós estamos realmente na reta final e eu quero inovar. No programa especial de Natal, a gente pediu uma mensagem do reverendo, ele vai dar o boa noite dele, mas hoje a gente vai inverter. Alessandro Zulfo, queremos te ouvir. Sua mensagem, abra seu coração. O que você espera de 2022, Alessandro? Gente, que a gente consiga ser mais solidário, mais fraterno. Eu acho que a gente discutiu muito aqui na nossa bancada ao longo do ano de 2021, as questões econômicas, políticas, as divergências. Eu acho que falta termos a consciência de que somos irmãos, somos parceiros da vida, tentando achar o melhor caminho. Então, quem acredita na esquerda está acreditando que ali tem um caminho. Quem está com a direita, se estiver bem intencionado, também está acreditando que ali tem um caminho. E isso a gente deve respeitar. Eu acho que o ser humano, a gente, inclusive, nessa discussão de um ano eleitoral que se avizinha, a gente deve ser mais fraterno nesse sentido. A gente tem que extinguir a cultura do ódio, do eu contra vocês, e caminharmos por uma nação mais unida no sentido de buscarmos, de fato, soluções para as nossas chagas, para os nossos problemas sociais, problemas econômicos, e que o Brasil possa, sim,
construir uma grande nação, sermos de fato uma grande nação unida em objetivos comuns, né? E não termos mais político de estimação ou a cegueira na trilha de um líder. Eu acho que esse ano tem que ser o ano do coletivo, o ano da coletividade, o ano de pensarmos no todo e em todos, e não só no eu. Reverendo, seu boa noite, sua mensagem para o ano. Estamos a poucos dias de 2022. Sua mensagem, seu boa noite, reverendo. Eu espero que o 2022 seja um ano, como o Zuf pediu, um ano de união, um ano fraterno, um ano que a gente possa pensar bem no resultado das nossas eleições, que a gente possa ter responsabilidade com isso. E como religioso, que eu queria que o ano que vem, os cristãos, de forma especial, nós evangélicos, nós que defendemos o protesto, que defendemos uma nova forma de sermos cristãos, que nós possamos ler a palavra de Deus, não só o Antigo Testamento, mas se aprofundarmos mais no Novo Testamento, para que a gente possa lembrar que Deus não está acima de todos. Deus, quem quer colocar Deus acima de tudo, já não conhece Deus, porque o nosso Deus está entre nós. Nosso Deus caminha com o nosso povo e está no meio de nós. Não está acima de tudo. Eu espero que 2022 traga isso, traga essa consciência de que nós somos o povo de Deus, que nós merecemos não o ódio, não a guerra, não a exclusão, mas a união como irmãos. É o que eu espero desse ano. Obrigado, reverendo. E eu só quero... Eu estava lhe ouvindo agora e me lembrei talvez uma das cenas mais fortes, impactantes e didáticas que eu tive esse ano, e isso para a minha vida toda, foi exatamente quando o senador Fabiano Contarato, na CPI, se virou para as pessoas que o atingiam e ele falou exatamente as suas palavras. Deus não está acima, Deus está entre nós. E aquilo para mim foi talvez a cena mais impactante do ano para mim, porque ele realmente falou o que muita gente queria falar de uma forma cordial, educada e absolutamente clara. Então, suas palavras agora, eu lembrei do senador Fabiano Contarato, que exatamente ele deu essa lição de deixar claro que Deus não está acima, está entre nós. E eu acho que realmente é isso. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para frente, saber que vai ter um dia melhor e a gente tem que participar disso. Eu quero, em nome aqui do Papo Reto, reverendo, agradecer mais uma vez a sua presença. Alessandro, sua parceria é inestimável. Horácio, você aí que tá viajando ainda, você é nosso irmão, é titular absoluto aqui. Quero agradecer aqui ao Douglas, ao Pedro, que brilhantemente conduzem, seguram todas as barras aqui no programa. Vanessa Morrésia, nossa patrona, né? A nossa idealizadora, aquela formiguinha que não para. E eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que nos dão a honra do seu tempo, que participam, mandam elogio, crítica, comentam. Todos os nossos convidados. Eu fiz hoje o que o reverendo fez semana passada, derrubei o microfone, mas tudo bem. Fui eu que derrubei. Foi você, e aí a gente derrubou. E eu quero aqui, encerrando esse último Papo Reto 2.0 de 2021, desejar um excelente 2022, com muita saúde, que a gente supere todos os obstáculos, com muitas realizações e que seja um ano infinitamente melhor do que esse que está sendo encerrado. Tá bom? Fiquem bem. Feliz Ano Novo e até 2022. Tchau, tchau. Feliz ano Tchau. novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo.